Fala, Três, seja bem-vindo ao canal. Vamos para mais um setup aí. Esse setup vai facilitar muito a sua vida. Lembrando que você tem que saber o que é um order block, FVG, liquidez, que é o mais importante, né? Que é a liquidez interna e a liquidez externa, né? Rejeição block, tudo isso vai facilitar a sua vida. E esse setup é muito fácil, muito simples mesmo, não tem segredo, mas não sei se você já percebeu ou você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui. Esse canal ele ensina como o mercado realmente se movimenta, o que o mercado realmente ele quer, tá? É isso que eu tô tentando passar para você aí que tá assistindo esse vídeo, prestar atenção. Então, um setup muito fácil, acho que você já viu falar sobre falso rompimento, né? É isso, né? Falso rompimento, acho que tá. Para isso aí, para quem não sabe, isso aí é uma linguagem de trade de varejo que não sabe o que está fazendo, tá? Ok? Mas o setup que eu vou explicar aqui, ele tem um pouco a ver com isso, né? Porque é, é um setup que ele faz, é conhecido também como golpe de Judas, tá? Eu vou explicar aqui, você vai entender que é muito simples e fácil, não tem segredo. É o mercado, como eu estou tentando ensinar aqui, que o mercado ele procura sempre buscar liquidez e depois ele revela o verdadeiro caminho dele. Então, se você colocar na cabeça falso rompimento, traçar um suporte e resistência aqui para esperar o mercado fazer aquele movimento e voltar, aí para opções binárias não é viável. Concorda comigo ou não? Você que gosta de negociar no gráfico de 1 minuto, o mercado fez um falso rompimento. O que é um falso rompimento aqui para o gráfico de 5 minutos? Um gráfico de 1 minuto, muito difícil, né? Identificar o que é um falso rompimento. Mas você está no lugar certo, porque eu estou tentando explicar aqui. O que o mercado realmente faz. Tá bom? Eu espero que goste desse setup. Vai facilitar muito sua vida. E lembrando que esse setup, o modelo dele, ok? Não tem muito segredo, vou ter que saber, porque golpe de Judas, eu vou explicar agora. É um setup muito fácil. Se você sabe o que é um order block, vai ficar fácil mais ainda. É porque assim, muita gente não consegue analisar o mercado assim, sabe? Então eu tô tentando aqui mostrar uma forma mais simples possível. Então eu já vou mostrar esse setup aqui, golpe de Judas. Então é onde vai formar um order block eficiente e seguro, tá bom? E sabendo de liquidez, FVG, tudo fica mais fácil, tá bom? Eu tenho uma vela. Esse setup é fácil. Cadê? Deixa eu aqui. Lembrando, para esse setup dar certo, você tem que estar no gráfico de 5 minutos, tá? 5 minutos. Para negociar no gráfico de 1 minuto. E você, se no caso você gosta de negociar utilizando o tempo de 5 minutos, vá lá no gráfico de 15 minutos, identifica esse movimento e entra. E vai para o gráfico de 5 minutos, identifica lá e entra com 5 minutos. Se você gosta de negociar no gráfico de 1 minuto, né? Que é a expiração do tempo de 1 minuto, você analisa esse gráfico, esse movimento no gráfico de 5 minutos e entra com 1 minuto, tá bom? Fácil assim, simples. Se eu tenho essa vela de baixa, a próxima vela aqui é o fechamento dela, não é isso? Então, se é o fechamento dessa aqui de baixa, é a abertura da próxima que vai vir aqui, concorda ou não? Certo? E aqui eu tenho uma liquidez
pode ser um order block, uma liquidez externa, né? A mínima, pode ser uma máxima ou mínima anterior, não é isso? E o que mais? Pode ser um FVG, né? Rejeição block. Você vai perceber muito isso acontecendo. Se eu tenho aqui, aqui é o fechamento dessa vela de baixo, um gráfico de 5 minutos. E essa vela faz esse movimento aqui. Faz esse movimento aqui de baixa e volta. Então, ela está capturando a liquidez aqui, certo? Até a liquidez da própria vela aqui de baixa. O que vai acontecer agora é que ela vai voltar aqui, ó, para dentro. Então, se no gráfico de 5 minutos você percebeu que ela capturou liquidez aqui externa e ela começa a voltar para dentro aqui dessa área, você vai rapidamente lá, dá tempo, tá? Só viu que ela capturou liquidez aqui, ela está começando a voltar para o gráfico aqui abaixo da abertura dela, né? Voltando para dentro dessa área da abertura aqui, ó. Você vai identificar lá que ela está formando um order block. E aí que não essa vela de 5 minutos fechando, a própria vela no gráfico de 1 minuto fechando, você já entra com 1 minuto, tá bom? O que está acontecendo aqui é que o gráfico aqui está capturando liquidez. Por isso tem esse golpe de Judas. Porque primeiro vem a traição, que é esse movimento aqui, de baixo. Depois o mercado revela o seu verdadeiro caminho. E depois tem a entrega. Tá bom? É a revelação. É o movimento verdadeiro. E depois vem a entrega, tá? Eu vou explicar aqui como o mercado, como vai ser analisado no gráfico de 5 minutos. Depois você vai para um gráfico de 1 minuto. Então esse setup aqui é um setup muito simples. Dificilmente você vai errar. Fácil mesmo. Ok? Então, eu vou apagar aqui, que eu vou perder tempo explicando. Qualquer coisa pode entrar em contato com o suporte aí, né? No Telegram. Ok? Sim, eu ajudo sem problema nenhum. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu identificar um aqui. Vou tentar esse aqui, ó. Veja esse aqui. Eu tenho essa aqui. Aqui é um order block, um gap valor justo, né? Liquidez interna. Aqui, ó. Essa vela fechou, certo? Essa vela aqui. E essa vela aqui tá buscando liquidez de quê? Interna. Então você já sabe que é liquidez, sabe que é um FVG. Se você não sabe ainda, tem vídeo aí explicando, tá? E eu vou fazer o quê? Identificar a abertura dela. Então, se esse preço veio buscar liquidez interna ou externa, tanto faz externa aqui, ó. Né? Que veja que foi buscar um FVG aqui, tirou a liquidez dessa aqui. Depois eu vou tentar identificar ela lá. Ok? Mais um aqui. No gráfico de 5 minutos, tá? 5 minutos. Identificou que ela veio buscar e tá voltando. Você vai lá no gráfico de 1 minuto. E veja que movimento limpo. Limpo, tá? Muito limpo mesmo. Essa vela aqui foi buscar liquidez. Veja que tem um FVG aqui. Buscou liquidez interna. Fechou abaixo da abertura. A gente entra nessa vela. Fácil assim, simples. Não tem segredo. Pode perceber. Não tem segredo. Veja que ela já forma um order block aqui. Sem deixar pavio para trás, nada. Então é por isso que ela vai embora. Tá bom? Ok? Veja que é muito fácil esse setup e muito confiável, né? E se o mercado teve interesse de buscar liquidez em um lado e deixou um order block, agora sim um order block de alta confiança, né? Confiável, certo? Eu vi que esse preço chegou aqui no FVG. Pode ser externo aqui também, tá, pessoal? Qualquer ponto de liquidez, quem sabe que é liquidez já sabe o que eu estou falando. Então, o mercado tirou a liquidez dessa vela anterior. E ele começa a voltar abaixo da abertura dela.
Dá tempo tranquilo de você voltar lá no gráfico de 1 minuto. E veja aqui outro order block aqui, ó. Então a abertura dela foi aqui e ela fechou abaixo da abertura. Então eu entraria nessa. Tá? Segura assim. Muito fácil nesse setup. Agora eu recomendo, lógico, você tem que conhecer o mercado, testar na conta demo, com calma. Ok? Eu sei que eu estou mostrando aqui o gráfico já aconteceu, né? Mas veja que eu estou indo diretamente para o movimento de liquidez. Isso que é importante, tá? Se você viu essa vela aqui, essa própria vela aqui, buscando os 50% dessa vela aqui, e você volta que olha se ela está voltando para formando um order block, fácil, tá? Então deixa eu mostrar na corretora aqui, né? E falar nisso que eu fiz até uma entrada que eu estava preparando aqui. Deixa eu ver qual foi a moeda. O ativo foi o USD. Aqui, ó. Aqui. Eu tava dando uma olhada aqui, né? E eu vi esse movimento, tá? Essa vela aqui de alta. E essa vela veio buscar liquidez aqui embaixo. Aí eu percebi que ela tava voltando. Eu fui lá no gráfico rapidamente, de 1 minuto. E vi que ela voltou para a abertura dela. Assim, me fechou acima, tá vendo? Essa vela aqui, mesmo essa vela grande aqui, eu sei que ele vai voltar para tirar a liquidez dela aqui. Esse formato aqui, veja que o preço volta aqui, né? Mas vá se acostumando com esse setup. Eu peguei e entrei nessa vela aqui, ó. Quando ela fez um pequeno teste aqui, eu entrei, tá? Mais ou menos aqui, ok? Mas o que você tem que perceber aqui é que esse movimento de order block, ele tem que ser um order block limpo, tá? Um formato bonito mesmo. Nada com muito pavio, porque o pavio, ele faz muito estrago e o corpo da vela que conta a história, né? Pra quem não sabe, é isso. Então deixa eu mostrar outra aqui. Lembrando que eu não tem problema, pode me perguntar, tá? Tirar dúvida aí. No Telegram, eu ajudo, tá? Então esse setup aí, golpe de Judas, eu vi. Aqui tem uma rejeição block. Eu vejo que ele tá pegando 50% dele, que é normal o preço mitigar, né? O que você tem que fazer, se o preço está reagindo, vai na abertura. Simples assim. Quem já sabe é um order block, eu não preciso estar aqui explicando, desenhando assim, sabe? Aquela tem order block aí, tem vídeo até dizer chega, né? Veja, eu aqui a abertura, o preço veio mitigar aquela rejeição block, voltou para dentro da área, um order block limpo. Então a gente entra aqui, porque essa vela aqui fechou abaixo da abertura. O importante é isso. Se eu identifiquei a abertura da vela que fez o movimento de Judas aqui, e depois entra abaixo, essa vela fechou aqui abaixo da abertura, com certeza ela vai vir buscar alguma coisa aqui embaixo. Então a gente entra aqui, tá bom? Fácil. Fácil, fácil. Concorda comigo ou não? Eu espero que tenha gostado. Você tenha gostado desse vídeo, desse setup. É um setup muito fácil, né? Primeiro você tem que saber o que é uma liquidez. Um FVG. E o mercado faz esse movimento aqui de Judas. Ele realmente mostra o verdadeiro. Ele se revela depois, ó. Tá? Muito fácil, né? Não tem segredo. Concorda comigo ou não? Então, é um setup assim muito simples, muito mesmo, e confiável, tá? Eu só recomendo que você teste na sua conta demo. Se acostume com o movimento do mercado. Não custa nada você saber o que é um order block, um FVG, um black block, um rejeição block. Tudo isso faz parte do que eu estou ensinando aí, tá? Então, se esse movimento aqui, esse setup aqui, uma coisa é você ficar focado totalmente em um setup. Esquece o que o mercado realmente está fazendo, tá bom? É isso. Por isso que eu estou tentando ensinar. Cada movimento que o mercado está fazendo aqui,
você vai ficar ciente, você vai saber o que é saber negociar de verdade, tá? Não é na sorte, é um suporte de resistência ou qualquer outra coisa aí no mercado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse setup, e qualquer coisa, desse seu feedback, sua opinião, ok? E até a próxima.